Podemos começar? Podemos. Ok. Boa tarde, tudo bem com vocês? Para quem não nos conhece, eu sou Elcio Corrêa Júnior, nutricionista, Mariana Herzog. Nós temos uma empresa de nutrição, dietética e refeições e produzimos alimentação saudável. Hoje a gente vai tentar levar vocês para uma linha de raciocínio onde nós vamos falar de um caso de um indivíduo que foi sedentário, começou a ganhar peso, começou a ter colesterol alto, um pouco de triglicerídeo, um pouco de peso mais aumentado e um belo dia numa consulta médica foi constatado por uma ultrassonografia que ele está com gordura no fígado. Bom, a decisão disso ele precisa emagrecer, ele precisa de algum método que o leve ao emagrecimento. E é isso que a gente vem trazer para vocês, um método que nós estamos aplicando em consultório da nutrição comportamental, onde a gente muda a sua relação com a comida, onde você não precisa estar fazendo uma dieta restritiva para conseguir seus resultados na perda de peso. Vamos falar um pouco sobre o método com vocês? Vamos falar com eles, Mariana, um pouco sobre o método. Bom, gente, é um pouco preocupante mesmo, né? O sobrepeso e a obesidade, ele traz inúmeras consequências para a nossa saúde. É claro que isso depende muito da genética, onde que esse indivíduo está inserido, no ambiente, porque nós temos hoje muitas pessoas que estão acima do peso, muitas pessoas que são obesas e não necessariamente têm alguma alteração, algum problema de fígado ou algum problema de pré-diabetes. Às vezes os exames, os parâmetros metabólicos estão todos normais. Mas ao mesmo tempo existe o contrário também, pessoas com sobrepeso pequeno e já com alteração nesses padrões metabólicos. Então são pessoas realmente que têm uma genética para essas doenças metabólicas. E aí gera o desespero, né? Porque fazer uma dieta realmente para algumas pessoas é muito sofrido, né? É um peso assim que a pessoa carrega nas costas, uma responsabilidade muito grande, porque dieta remete ao nosso pensamento proibições. Então é eliminar determinados grupos de alimento, proibir, não posso isso, não posso aquilo. Então são padrões extremamente restritivos. E eu já até falei no vídeo anterior, né, que de 95 a 98% das pessoas que passam por alguma intervenção de dieta, elas recuperam todo o peso após determinado período dessa intervenção. Então, por conta disso, nós buscamos outros mecanismos para ajudar essas pessoas a perderem peso de uma maneira que não seja tão sofrida, e é possível. Então a gente trabalha com um método onde a gente induz uma mudança de comportamento, uma mudança de relacionamento com a comida, onde é possível você comer quantidades moderadas e ficar satisfeito com quantidades que sejam suficientes. Então eu costumo falar assim, que às vezes o paciente fala, nossa, mas então eu tenho que reduzir muito o tamanho da minha porção, eu tenho que comer pouco, eu vou passar fome. Não, muito pelo contrário. Então não é comer pouco, é comer o suficiente. Então eu gosto muito dessa palavra, é comer o suficiente. Então essa metodologia, ela ajuda a pessoa a descobrir qual é a sua quantidade suficiente. E quando ela descobre por si só essa quantidade, certamente ela irá perder peso, não é isso? Eu costumo dizer para os meus pacientes em consultório que o que acontece é que quando ele escolhe um método, esse método é sofrido, ele passa imediatamente a pensar, está interferindo no meu social, está interferindo nas minhas escolhas, e isso eu não vou conseguir levar por muito tempo. Quase sempre ele não consegue atingir a necessidade do emagrecimento, mesmo se for gerado essa necessidade por uma patologia ou não. Na verdade, ele precisa perder peso e ele precisa de um método duradouro que defina uma nova forma dele encarar o comer dele. Por que acontece tanto isso, né? Isso acontece porque quase todos os métodos, e por que não dizer todos, não respeitam a fome do indivíduo. Quase todos os métodos são gerados dentro de um projeto onde, no máximo, ele engana a fome do indivíduo. E a fome do indivíduo é uma condição nata. É normal isso, a gente tem que ter fome, né? A gente tem que ter fome, é assim que funciona, a vida é movida pela fome. Então a metodologia que nós aplicamos em consultório, ela parte desse ponto inicial. Primeiro precisamos conhecer a sua fome verdadeira, aquela fome que faz com que você se mantenha vivo.
E daí nós criamos estratégias e exercícios para que você possa identificar essa fome e começar a funcionar o seu dia a dia, suas escolhas, dentro da relação que você tem com os seus alimentos. É claro que no caso de uma proibição de algum ou de outro alimento, se você tem uma patologia a ser rastreada dentro desse novo método, sempre vai acontecer. Mas sempre também deixando vários alimentos que te interessam muito, não gerando um fator externo, uma condição que é imposta sobre você para que você possa seguir. Então essa metodologia é muito interessante, é a que a gente aplica em consultório e a gente tem conseguido bastante resultado com isso, né, Mariana? Na verdade, assim, essa metodologia ela surgiu nos Estados Unidos em 1995 por duas nutricionistas americanas e somente a partir do ano de 2006 é que começaram as pesquisas mesmo científicas com trabalhos de intervenção e grupos de pessoas obesas que precisavam emagrecer e os resultados eles são bastante promissores porque ele induz a pessoa a uma mudança de comportamento. Então esses exercícios que nós aplicamos aqui no tratamento induz a pessoa a pensar sobre a sua alimentação, induz a pessoa também a se motivar a querer fazer a mudança, porque muitas das vezes a pessoa tá lá doente, com as taxas alteradas, não tem a menor motivação, ela não consegue se motivar pela doença. Então, às vezes, a doença, muito pelo contrário, às vezes acaba deprimindo ainda mais o indivíduo. Então, nós temos exercícios nas quais a gente busca a força intrínseca da pessoa. Então, intrinsecamente ou no subconsciente da pessoa, a gente consegue despertar esse desejo da mudança. E é isso que precisa ser feito, uma mudança que seja definitiva, uma mudança que seja realística e que acompanhe a pessoa para o resto da vida, né? Vale lembrar que nessa metodologia nova você não é passivo, quer dizer, você não fica aí aguardando o que a ordem da dieta está te mandando fazer naquele horário. Pelo contrário, né? Você tem seus sinais, você tem sua fome, você tem suas decisões no que comer. Então é bem participativo e é na verdade como funciona o seu dia a dia. Bom, nós estamos à disposição de vocês aqui no consultório para receber todos vocês, para encaixar todos que precisarem no novo método que busca emagrecimento ou até mesmo rastrear uma ou outra patologia. E nós estamos abertos. A expectativa é a melhor possível e que a gente possa ajudar quanto mais pessoas, melhor ainda. Gente, só um recadinho para você que está aí nos ouvindo e está completamente perdido e precisando mesmo de uma ajuda. Por favor, não façam uma dieta extremamente restritiva, porque o que acontece é que seu cérebro entende que você vai morrer de fome, isso realmente gera um estresse muito grande para o seu organismo, a sua fisiologia ela fica totalmente alterada e o seu cérebro ele envia comandos para o seu corpo, para a sua produção hormonal, para reduzir o seu metabolismo, para se adaptar àquela pequena quantidade de comida, aquela restrição tão grande que você está fazendo. Então, a princípio, você perde muito peso e chega uma hora que você não perde peso mais. E aí, seu metabolismo já está extremamente lento, porque ele já se adaptou àquela pequena quantidade de comida. Então, o que acontece? Quando a pessoa volta para um padrão normal de alimentação, ela ganha o peso facilmente, às vezes em 2 semanas, aqueles 3, 4 quilos que ela perdeu de uma forma muito rápida, ela ganha novamente, porque o corpo se adaptou a pouca quantidade de comida e o metabolismo caiu extremamente. Então, esse não é o caminho, né? O melhor caminho realmente é você aprender a se conectar com as suas necessidades internas, com as suas necessidades nutricionais internas, porque o corpo ele fala o tempo todo com a gente o que a gente está precisando naquele momento. E muitas das vezes não é comida, né, Elson? Sim. Às vezes a gente está ansioso e confunde a ansiedade com a fome. Ou às vezes a gente está com fome mesmo, mas não está podendo comer naquele momento porque está ocupado e vai empurrando aquela fome mais para frente. E isso acaba gerando uma compulsão. Então, o que a gente percebe muito é que as pessoas se alimentam de uma forma errada. Então, a gente está chamando a atenção aqui de vocês para vocês voltarem para dentro de vocês, perceberem o corpo e, no final, dá tudo certo. A perda de peso, ela ocorre e ela é verdadeira e definitiva mesmo, né? Só lembrando que prazer de comer não é fome. Existe uma diferença grande nisso, né?
E muito cuidado quando você escolher o seu método de mudança de reeducação alimentar. Isso é fundamental para que você tenha um êxito definitivo. Bom, pessoal, obrigada para vocês que estiveram presentes aí até agora. Nós estamos aqui à disposição. Eu agradeço quem puder compartilhar esse vídeo, quem quiser mandar para um amigo, para aquele amigo que está lá morrendo de fome, fazendo uma dieta super restritiva, ou para aquele amigo que já perdeu peso aí no primeiro mês e agora empacou, o peso não cai de jeito nenhum e ele está perdido, não sabe o que fazer. Obrigada, boa tarde, pessoal. Um abraço, até a próxima.